galerinha do bem, como é que vocês estão? Prontos para mais uma aula? Vamos lá? Antes de começarmos a aula de hoje, eu quero perguntar um negócio para vocês. Já se inscreveram no meu canal? Então, tem alguns alunos que não se inscreveram ainda. Tem pessoa que está assistindo minha aula e que não está inscrito. Gente, se inscreve. Ajuda a tia, bebê. Ajuda a tia que a tia te ajuda. Tá bom? Então, se inscreve. E também já curte esse vídeo. Caso no final da aula você não tenha gostado, ai, professora, eu odeio literatura, mas a aula tá boa? É isso que eu quero saber. Deixe o seu comentário também, porque eu vou me aprimorar. Como vocês estão vendo, eu estou mudando algumas aulas, tá? Então, o seu comentário é muito, muito, muito importante para que eu tenha esse feedback, tá bom? Então, em caso de angústia, lamentação, dúvidas, comenta aí que a tia resolve, que a tia responde, tá bom? Obrigada, gente. Bora lá então para a aula de hoje. Como vocês já viram, vamos falar então do que seria realismo barra naturalismo. Nada mais seria do que um período, são dois períodos que ocorrem juntos, tá? Logo após o romantismo, e agora é para quebrar aquela ideia de romance, aquela ideia de que é tudo perfeito, tudo idealizado, tá? Então vai focar no quê? Nas denúncias sociais. Então, desde aquela época já é denunciado. De que forma? A imagem, por exemplo, uma pintura, uma fotografia, né, como eles faziam naquela época, vai aparecer lá os senhores da Casa Grande na frente e atrás aquela serviçal, aquela escrava ali, o pessoal da frente é branco, o pessoal de trás já é negro, entenderam? Então aqui as obras vão denunciar as mazelas, né? Vai denunciar tudo o que está acontecendo ali de errado até então, beleza? Aqui eu coloquei como contexto histórico a Revolução Industrial. Gente, o que acontece na Revolução Industrial mesmo? Finalzinho ali do século XVIII, tá? Muda a relação do homem com o meio de produção e da agricultura, né? As pessoas não plantam mais. Agora elas fazem exatamente o quê? Elas contratam máquinas que fazem esse serviço por elas. Então, as máquinas ali vão fazendo o serviço, o motor a vapor, os semeadores, tudo isso vai sendo incorporado à agricultura, tá? Qual é a diferença, professora, então, do realismo para o naturalismo, se até agora veio tudo, você falou tudo igual? Calma. A diferença vai aparecer no seguinte: o realismo ele vai descrever e denunciar. Como se estivesse formando na mente de alguém um retrato sobre o que está descrevendo. Então, ele vai descrever tanto a ponto de você formar ali uma noção, sem julgamento, tá? Um juízo de valor. Mas você vai ter que notar o que ele está descrevendo. Já no naturalismo, não, ele vai se aprofundar nas denúncias. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês, o que eu uso muito em sala. Qual seria? Quando eu tenho, por exemplo, uma traição, no realismo, a traição foi dada por quê? Porque o homem está naquela sociedade, o homem está no meio que todo mundo trai, então ele vai trair também, entendeu? Essa é a traição no realismo. Já no naturalismo, não. Ele trai porque está no sangue dele. Olha só, gente. O pessoal não achava que é porque era safado, mas porque está no sangue dele. O pai dele traía, a mãe dele traía, né? Ninguém sabia, mas assim, todo mundo ali da família era uma família de traidores. Então, quem casasse com ele, tinha que pensar logo, tinha que saber logo que ele seria um homem, um traidor. Entenderam? Então, essa é mais ou menos a diferença. É apenas o óbvio, ou apenas ali a denúncia do que está acontecendo, que é o realismo. No naturalismo, eu tenho que lembrar que vai para o meio biológico, meio químico, tá? Então quando a gente vê, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o verme corroendo a carne em decomposição, aqueles vermes, né, caminhando pela carne em decomposição. Esse é o naturalismo, tudo bem? Delícia de aula, né, professora? Falando em verme corroendo a carne. Maravilha, esse é o naturalismo, tá bom? Aqui vão aparecer algumas correntes, tá? Algumas correntes de pensamento. O positivismo de Comte, porque estamos falando da ciência, né? Então, vai se preocupar com o quê? A preocupação aqui do momento é com o concreto.
com o que se pode comprovar, com cientificismo, né? O que cientificamente é comprovado? Esse é o positivismo de Kant. Mark e Engel vai apresentar aqui para vocês o socialismo. O que é esse socialismo? É tirar o poder da burguesia e dar para a sociedade. É o famoso Robin Hood, né? Eu tiro dos ricos e dou aos pobres. Sim. Então, vejam, o realismo e o naturalismo, eles focam nessa denúncia, eles focam nisso em ajudar, em mostrar, em trazer para a realidade. Por quê? Gente, como eu falei para vocês, no romantismo, como vocês viram, né? No romantismo, tem aula do romantismo também no vídeo, para quem não viu, vai lá assistir. No romantismo, o foco aqui, na verdade, era o quê? O foco era nada mais, nada menos do que a idealização da mulher amada. Lembra da Iracema? Índia dos lábios de mel, né? Tudo isso, quando eu falo em Índias dos lábios de mel, hálito de baunilha, é idealização. A mulher tá lá no meio do mato, sem escovar o dente, sem nunca ver uma pasta de dente. Como é que ela tem um hálito de baunilha? Mas, né? Vejam essa idealização aqui. Aqui, então, eu tenho essa amostra, né? Esse ponto em conflito. Eu tenho essas duas vertentes. Não em conflito, mas essas duas vertentes. De um lado, eu tenho o desenvolvimento material, que é o que exatamente? Que é a, a Revolução Industrial, as indústrias agora estão sendo... a agricultura que está inovando, está indo pelo meio ali das ferramentas utilizadas, tá? Do outro lado, eu tenho o desenvolvimento humano. As pessoas estão mudando. As pessoas estão começando a ver, pô, não é tudo muito idealizado, não. Olha só, a mulher agora, ela, né, pode mostrar que tem um seio maior que o outro, por exemplo, né? Nas obras vai aparecer dessa forma. Mas é gordinha, tem um escravo ali aparecendo na imagem também. Entenderam? Então as mazelas vão começar a aparecer como denúncia social. E para que essa denúncia? Para que as pessoas mudem, para que as pessoas aprendam com aqueles erros ou aprendam a ver aquilo e mudem, simplesmente não aceitem aquele estado em que estão vivendo. Beleza? As características desse período. Racionalismo, como eu já falei para vocês, o homem ele vai agir com a razão, né? O objetivismo, nada muito subjetivo, de interpretação muito difícil. Não, é objetivo e pronto. O universalismo, porque não vai focar apenas no Joãozinho, na Mariazinha, vai focar em tudo que está acontecendo. Cientificismo, como eu já falei para vocês, o dia a dia, né? Para que isso? Para que apresentar esse cotidiano? Para que as denúncias sociais sejam as atuais. Não vou denunciar algo que aconteceu anos, né? Anos-luz. Não, eu vou denunciar o aqui, o agora. Espero que esteja dando para entender. Duas questões importantes aqui. O realismo ele tem início com a questão Coimbra. O que foi a questão Coimbra, professora? Alguns autores, alguns estudantes, eles escreveram exatamente sobre esse idealismo do romantismo. Olha só. Eles não concordavam, então eles fizeram meio que uma crítica, tá? Os estudantes de Coimbra. E aí, o outro grupo, então se formou um grupo, professor com estudantes e tudo mais, Coimbra, e um grupo Lisboa, que era quem defendia o romantismo. Gente, questão Coimbrão, vocês já sabem quem ganhou? O realismo, né? Estamos falando dele. Então, teve um embate, era carta atrás de carta, um criticando o outro, era uma bagunça geral. Então, estudantes de Coimbra defendiam ideias, então, da França, Alemanha, Inglaterra, que era essa ideia de que o realismo precisava continuar, né, precisava abrir os olhos, a sociedade precisava abrir os olhos para o que estava acontecendo, e os estudantes de Coimbra não, tá bom? Então, o marco inicial do realismo é essa carta que foi feita ali para atacar os escritores, né? E quem foram os escritores dessa obra, professora? Quais são os nomes importantes aqui nessa questão Coimbra? Anota aí. Teófilo Braga e Antero de Quintal. Essa questão Coimbra também é conhecida como bom senso e bom gosto. Por quê? Porque a carta criticava exatamente isso, o bom senso e o bom gosto dos autores.
né? Por mais que tenha havido várias respostas e tudo mais, o cunho inicial se deu exatamente por isso. Cara, você não tem bom gosto. Cadê o seu bom senso? Lembra disso. A questão Coimbra, então, conciliava isso, né? Criticava exatamente isso. Questão Coimbra, exatamente porque os estudantes, né, o grupo liderado ali por Coimbra, desculpa, ganhou esse embate, tá bom? Cenáculo. O que seria um cenáculo? Ai, meu Deus, parece oráculo, né? Não, o cenáculo era um grupo formado por Eça de Queiroz e Antero de Quintal, enfim, outros autores aí importantíssimos. Só que era um grupo que alugou um cassino, o Cassino Lisboense. E eles iniciaram um ciclo de palestras. Eles fizeram ali algumas palestras. Idealizaram, né, na verdade, algumas palestras. Aconteceram apenas algumas, tá? Porque aí, como criticava a religião, atacava a educação, a literatura, denunciava a força da igreja, defendia a separação da igreja do Estado, eles não chegaram muito longe. Logo, eles foram barrados ali, as palestras foram barradas e colocaram cada um no seu cantinho. Mas o que é importante que vocês entendam? Aqui é um ciclo com algumas palestras, 10 palestras foram organizadas para falar exatamente disso, para que tudo que estava acontecendo fosse denunciado e fosse discutido, tá? Mas apenas 5 delas se realizaram. Por quê? Porque o governo ele suspendeu, né? Ele falou com o intuito não, com o argumento de que atacava a religião, o Estado, né? Todo aquele mimimi. Acabou fazendo houve um protesto contra a proibição, enfim, mas houve essa proibição, tá bom? É importante porque até então não tínhamos nenhuma manifestação, tá? Cada um, eles viviam aquilo que a literatura oferecia, né? Eles viviam ali mais a menos. Aqui é um pouquinho de revolução já está acontecendo, tudo bem? Aqui é o famoso o proibido é mais gostoso. Então, quanto mais proibiam, mais eles tentavam fazer. O que resultou na nossa literatura realista maravilhosa. Gente, tem cada obra maravilhosa que vocês nem imaginam. E aí, o que acontece? Teve, na verdade, o proibido é mais gostoso, só uma observaçãozinha, deu mais visibilidade para a questão dos cenáculos, né? Para o que foi o cenáculo. Por que isso? Porque as pessoas começaram a notar, cara, se está proibindo é porque tem alguma coisa errada, né? Se está proibindo é porque realmente funciona. E aí eles começaram a olhar com um olhar mais crítico, um olhar realmente questionando aquela atitude do governo de suspender as reuniões. Tudo bem? Bom, é isso. Essas duas questões. Precisamos focar hoje num autor que foi essencialmente, tá? Eu vou descrever os outros autores, eu vou preparar algumas outras aulas sobre os outros autores, mas inicialmente eu quero falar para vocês sobre Eça de Queiroz. Quem foi Eça de Queiroz, né? Quem é Eça de Queiroz? Só para que vocês entendam, ele é um dos autores ali, né? Que lideravam esse grupo Cenáculo, conhecido como Eça de Queiroz, mas o nome dele é José Maria Eça era, né? Que Deus o tenha. José Maria Eça de Queiroz. Nasceu em Póvoa de Varzim em 1845, lá em Portugal. Estudou direito em Coimbra, e aí foi onde conheceu o Antero de Quintal, né? O seu fiel amigo aí de todas as horas. E só que ele assim, por mais que ele tenha sido conheceu o Antero e tudo mais, ele se manteve meio como espectador. Por mais que ele tenha palestrado no cenáculo, ele não é de ir pra rua, meter as caras, não. Ele tá ali, ele participa, mas ele não é a mente principal de tudo, tá bom? A obra dele, eu coloquei aqui o Crime de Padre Amaro. O Crime de Padre Amaro se inspirou enquanto ele trabalhava como administrador. Então, ele vai focar ali naquilo que ele está vendo no momento, tá? Quem tiver curiosidade, vai lá dar uma lida. O Crime de Padre Amaro tem até em PDF para baixar aí e ler. É uma leitura fácil e rápida, tá? Só para que vocês entendam também, ele é esse marco entre a tradição e a modernidade.
ele vai falar que algumas obras dele vai falar sobre a tradição e vai manter na mesma obra ali a modernidade. Como assim? Gente, crime de Padre Amaro. Um crime cometido por um padre. Tradição ou modernidade? Entenderam? Então ele traz aqui algumas mazelas de forma mais brincando com isso, tá? De forma mais leve. Por mais que ainda fosse uma crítica à sociedade daquela época, tá bom? A sua poesia, ela se divide em 3 fases. A primeira fase, que são os primeiros escritos, né? É uma fase de criação de identidade, é uma fase ali que vai mostrar, né? Ali uma fase de identidade, de o que realmente eu tenho que seguir como corrente filosófica da época, tá bom? A segunda fase são obras, e aqui na primeira fase eu tenho o Crime de Padre Amaro, tá? Na segunda fase é uma fase de amadurecimento literário, é a mais realista possível, né? É a de maior importância também. Eu tenho que lembrar que vai retratar a literatura portuguesa realista da época, ok? Então, o homem aqui é o resultado das circunstâncias que o cerca. Lembra disso, tá bom? E a terceira fase, que é a fase nacionalista. O otimismo, a esperança vão surgir. Ele vai abandonar esse espírito rebelde aqui que tinha na segunda fase e vai fingir ali que, não fingir, mas ele vai se apropriar do otimismo e da esperança que o nosso país ele tenha realmente um fim bacana e que possa progredir. Entenderam? Na primeira fase eu tenho a obra o Crime de Padre Amaro, na segunda fase eu tenho o Primo Basílio e na terceira fase eu tenho os Maias como marco ali de divisão. Quem tiver dúvida, como eu falei para vocês, vai lá ler, tá? Leiam as obras, ou até mesmo resumos para entender melhor do que se trata cada uma. Se eu for relatar cada uma dessas obras aqui, o vídeo vai ficar muito extenso, vocês não vão querer assistir, vão reclamar, enfim. Mas o que eu quero que vocês foquem aqui? O que é importante aqui nesse momento? Vocês entenderem que o realismo aconteceu para denunciar, para mostrar a realidade para as pessoas, né? O realismo ele vem, olha, tá complicado, cara. Não fica idealizando a mulher amada, o índio como bom. Não, esquece isso. Vamos focar no que realmente é importante aqui para sobrevivermos, tá bom? Gente, espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida já sabe, comenta aqui no vídeo, manda mensagem, entre em contato comigo pelas nossas plataformas, tá? Qualquer coisa fica à disposição de vocês. Beijo no coração de vocês, até a próxima!